dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o caso da Tina e Gabriel Watson. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, nós vamos mencionar manipulação e afogamento. Então, se você tem algum problema com algum desses assuntos, por favor, tome cuidado. Christina May, mais conhecida como Tina, nasceu no dia 13 de fevereiro de 1977, na Alemanha. Em 1980, ela foi adotada por um casal estadunidense, Tommy e Cindy. E não sabemos o sobrenome de nenhum deles, não sabemos o sobrenome original da Tina, porque eles pediram por essa privacidade, então nenhum site publica o sobrenome deles. Os dois moravam no estado do Alabama, já tinham uma filha mais nova do que a Tina, mesmo assim, todos se deram super bem e foi uma ótima adoção e ela adorou aquela família e ela amava aquela família. A Tina, infelizmente, foi diagnosticada com um problema cardíaco, taquicardia supraventricular, que causava palpitações, tonturas e dificuldade para respirar. Esse problema se estendeu durante toda a vida dela e aos 24 anos ela fez uma cirurgia para controlar melhor isso e pareceu ajudar, assim, ela não tinha mais tanta dificuldade para controlar a própria respiração e fazer alguns exercícios mais pesados, mas ela ainda não podia ir muito longe. Mas parecia que melhorou muito a qualidade de vida dela, com certeza. A família falava da Tina como uma mulher muito alegre, com um sorriso enorme. Ela adorava animais e ela levava as opiniões dos pais muito a sério. Houve até uma história de que ela ia se casar com um cara antes de conhecer o Gabe, que é de quem a gente vai falar daqui a pouco. Antes de conhecer o Gabe, ela conheceu esse cara e esse cara queria casar com ela. Mas os pais disseram que ele não era bom pra ela, que eles viam os problemas no relacionamento e ela não casou com ele, por reconhecer a autoridade dos pais e respeitar os pais, tanto que ela não casou com esse outro cara. Em janeiro de 2001, na Universidade do Alabama, ela conheceu um rapaz chamado Gabriel, ou Gabe, Watson. David Gabriel Watson era um cara bem grande, bem simpático, alto, sabe? Aquela pessoa que entra na sala, todo mundo olha, tipo, meu Deus, é um muro. Ele era do tipo gigante gentil, era assim que descreviam ele, porque ele era enorme. E ele era muito querido, muito simpático. Logo depois que os dois se conheceram, ele começou a pedir pra ela pra sair com ele. E vivia convidando ela, dizendo que gostava muito dela. Mas na época, ela ainda estava namorando com aquele outro cara que eu mencionei. Então, ela não deu muita atenção pra ele. Mas, com o tempo, a insistência do Gabe deu frutos. A Tina terminou com outro cara por causa dos pais e tal. E os dois começaram a sair. O primeiro encontro deles foi durante uma festa de Ano Novo. Os dois se formaram na universidade. A Tina se tornou gerente de uma loja e estava crescendo na vida e estava animada para aprender coisas novas. O Gabe adorava mergulhar com snorkel e tudo, sabe? Snorkel, roupa, pé de pato, tanque de oxigênio. Mergulhar fundo, altas profundidades, ele adorava. Ele era um mergulhador de resgate, certificado, e planejava aprender a mergulhar em grandes profundidades. Estava aprendendo a mergulhar, mas ele ainda não chegou a um nível assim de 30, 40 metros de profundidade, sabe? Realmente fundo do mar. Ele estava aprendendo a fazer isso. A Tina foi aconselhada pelos médicos dela a não fazer mergulhos profundos por causa da sua doença cardíaca. Mas ela queria participar dessas coisas com o Gabe. Então ela ia sempre com cuidado na piscina, com instrutores. E aos poucos ela conseguiu aprender o básico do mergulho. Em abril de 2003, o Gabe pediu a mão dela em casamento e ela aceitou. A família da Tina ficou um pouco preocupada, é claro, porque eles percebiam que o relacionamento dos dois era meio desigual, mas não a ponto deles dizerem pra ela, igual eles fizeram no relacionamento que ela teve, que eles literalmente disseram pra ela, esse homem não é bom pra você. Não. Eles viram que era uma coisa mais desigual, que o Gabe conseguia tudo o que ele queria, ela simplesmente fazia tudo que ele pedisse, mas não era tão ruim assim, tipo, eles não percebiam que era um abuso, literalmente, assim, eles só viam que ela realmente dava pra ele tudo que ele pedia porque ela queria vê-lo feliz. Outra coisa que fez os pais dela ficarem um pouco preocupados foi que o Gabe pediu pra Tina colocar só ele como beneficiário no seguro de vida
dela. Ela tinha seguro de vida por causa do problema no coração, mas os pais acharam muito estranho e sugeriram fazer isso só depois do casamento, só quando eles voltassem da lua de mel, e aí eles resolveriam esse problema com o seguro, mas por enquanto não, e ela concordou. O Gabe não sabia que ela não tinha feito isso, que ela só conversou com os pais, mas depois a gente vai conversar sobre esse seguro de vida. Os dois, né, a Tina e o Gabe, decidiram que viajariam para Austrália na sua lua de mel. O Gabe sugeriu que eles mergulhassem juntos em águas profundas, o que eu achei muito egoísmo da parte dele. Egoísta, nojento. Já fiquei brava no momento que eu li que ele sugeriu isso. Eu já fiquei muito irritada, porque ela vai fazer pra agradá-lo. Mas essa mulher tem um problema cardíaco. Ela não pode praticar esportes de alta intensidade e ela não pode estar em lugares com muita pressão. E debaixo d'água tem muita pressão. Quanto mais fundo, mais pressão. Ela não pode. Não pode. Ela só havia completado 5 mergulhos com sucesso e não havia sido em lugares profundos, era no máximo em piscinas. Ela nunca mergulhou no alto mar de verdade, e o Gabe já havia completado mais de 50 mergulhos com sucesso, porque o Gabe era hábil, será? Literalmente ela não podia. A Tina tinha um certificado que dizia que ela estava apta a mergulhar, mas não no mesmo nível que o Gabe tinha vários. E no certificado dela não constava que ela tinha uma doença cardíaca. Não constava que ela só tinha chegado a um nível de mergulho e que ela não era capaz de ir para níveis mais profundos. Ele decidiu então que os dois vão mergulhar juntos em águas de 30 metros de profundidade, sendo que ela nunca havia passado de 9 metros. Mesmo assim, a Tina sabia que ele era profissional e que ele tinha o tal treinamento de resgate, mergulho de resgate, e que ele estaria lá para ajudá-la e confiava nele, ela confiava nele. O casamento ocorreu no dia 11 de outubro de 2003 e no dia seguinte eles viajaram para a Austrália. Eles passaram uma semana em Sydney e partiram para a cidade de Townsville, onde participariam de um cruzeiro destinado a mergulhos. O navio se chamava Spoil Sport. E eles planejavam participar de 25 mergulhos diferentes em partes diferentes da costa. No dia 22 de outubro, os dois participaram de um mergulho para observar um navio que afundou em 1911 e tinha pessoas mergulhando com câmeras para bater fotos do navio. Ia ser muito divertido. Foi oferecido, pelas condições da Tina, um guia que a orientaria durante o mergulho, já que ela não era tão experiente e as correntes naquele dia estavam bem fortes. Mas os dois recusaram o guia, recusaram o instrutor e eles foram sozinhos. O Gabe conversou com o instrutor até antes e disse que estava preocupado que a Tina fosse muito leve e que ela não tivesse força para mergulhar e descer sozinha. Então o instrutor colocou alguns pezinhos na roupa dela para ajudar ela a afundar, e aparentemente isso é normal, só que ele não viu quanto peso foi colocado no cinto dela, porque o Gabe foi quem colocou esse cinto nela. A gente já vai falar sobre esse cinto depois. Ok. Perto das 10h30 da manhã, a Tina e o Gabe mergulharam. Após 2 minutos, a Tina parecia estar afundando muito depressa, o que não deveria acontecer. De acordo com o Gabe, ele notou um olhar de preocupação e sinalizou para ela ir até a corda, que tinha uma corda para o pessoal usar como ponto de referência. E se alguém não conseguisse mais subir para a superfície, puxar essa corda. Então ele sinalizou para ela ir até a corda. Mas ela começou a entrar em pânico. Ela começou a se mexer assim, tipo, eu não consigo nadar, eu não consigo fazer nada, eu não consigo respirar. Ela parecia estar em pânico. Então em pânico, ela começou a afundar e parecia que ela tava, tipo, de barriga para cima, não conseguia mais subir. E ela tava afundando. E logo ela chegou no fundo do mar, literalmente no chão do mar. Ele nadou até ela para ajudá-la e nesse exato momento uma pessoa tirou uma foto. E nessa foto dizem que é visível a Tina no chão do mar sofrendo e o Gabe indo socorrê-la. A Tina tá bem lá atrás da pessoa. A pessoa que tá em foco não sabia o que estava acontecendo, né? O fotógrafo não sabia o que estava acontecendo. Mas a Tina está no fundo da foto
E o Gabe também tá correndo pra ir socorrê-la, de acordo com ele. Ele disse que tentou levantá-la e guiá-la até a superfície, mas ela já estava em pânico. Ele tentou usar uma técnica chamada abraço de urso, no qual você agarra a pessoa e tenta levantá-la para que ela consiga nadar para cima, para que ela fique na vertical e nade para cima, mas ele não conseguiu porque ela estava muito em pânico e ela estava balançando tanto as mãos que arrancou a máscara de oxigênio dele. Eles estavam usando tanques de oxigênio. Muita gente que viu isso acontecer, que viu ele tentando socorrer ela, disse que não parecia que ele estava tentando levantar ela, parecia que ele estava colocando o seu peso sobre ela para que ela ficasse no fundo do mar. Ela começou a se debater e removeu a máscara dele, como eu disse, com medo de se afogar. Claro, o Gabe subiu para a superfície o mais rápido possível e começou a pedir socorro, que ela estava lá no fundo e ninguém sabia como socorrer uma pessoa, né? Nenhuma das pessoas que estavam mergulhando e vendo a cena sabiam como salvar uma pessoa. Ele estava sem a máscara, ele não conseguiu descer para ajudá-la. Então, um outro instrutor, um homem chamado Wade Singleton, mergulhou e conseguiu fazer com que a Tina fosse para a superfície em 10 minutos. Ele precisou remover o cinto que estava nela, né, o cinto com os pesos, para poder levantá-la. E de acordo com ele, eram pesos demais. Até para uma mulher pequena como ela, era muito peso. Então ele arrancou, deixou no fundo do mar e levou ela para outro barco, não pro Spoilsport. Outro barco. Ela foi deitada no barco, um médico veio, tentou fazer a ressuscitação durante 40 minutos, enquanto o barco ia em direção à praia, para ela ser levada para o hospital. Porém, infelizmente, ela faleceu. Ela se afogou. Foi percebido que ela tinha bem pouca água nos pulmões e que algo estava muito errado com toda aquela situação. Aquilo parecia muito estranho. Então, uma investigação foi iniciada. A causa da morte foi determinada como afogamento, mas todo mundo achou isso muito estranho, realmente, porque, como eu disse primeiro, ela tinha bem pouca água nos pulmões. Segundo, ela estava de máscara o tempo todo. Como uma pessoa se afogou com pouquíssima água e de máscara de oxigênio o tempo todo? Estranho. Não foi o coração dela. Essa parte que eu queria marcar aqui não foi por causa do problema do coração que ela morreu, foi um afogamento mesmo. A princípio, o Wade, o instrutor, deu o seu depoimento e, além de tudo que eu já mencionei, ele também disse que a Tina estava com um total de 9 quilos presos ao seu corpo, o que com certeza a impediam de subir, de voltar para a superfície. No total, ele disse que ela precisaria de no máximo 3,5 kg e que isso era suficiente para manter ela no fundo do mar. Quando questionaram o Gabe, ele disse que, primeiro, ele fez o que sabia fazer, as técnicas que ele aprendeu, e que isso foi tudo. Ele disse que nunca aprendeu a trazer alguém de volta à superfície no treinamento dele, o que eu achei estranho demais, tipo, bizarro. Como assim? Você não aprendeu a tirar alguém do fundo do mar e levar para a superfície? Você é um mergulhador de resgate? Ele também alegou que estava com um problema nos ouvidos e ele não podia descer sem a máscara por causa desse problema nos ouvidos, o que faz sentido porque a pressão da água ataca os tímpanos, mas é a tua esposa, sabe? Eu não acho que isso impediria. Se eu fosse, tipo, certificada em mergulho de resgate e tô com uma dor de ouvido aqui, mas pô, tá se afogando a minha esposa lá no fundo, eu acho que eu mergulharia. Não sei vocês. Só uma ideia. Enfim, ainda mais com tanta gente em volta, sabe? Pede ajuda, mas tipo, vai junto. Sei lá, fiquei nervosa com isso. As histórias dele mudaram várias vezes durante as investigações e ele também não teve coragem de contar pros pais da Tina o que tinha acontecido. Ele pediu pra família dele falar com a família dela. Outras pessoas presentes no barco notaram que o Gabe não foi até o barco onde a esposa estava para ser socorrida. O barco foi em direção à praia e ele ficou no cruzeiro. O cruzeiro também voltou, mas demorou bem mais. Ele ficou esperando no Spoilsport e nem parecia estar tão preocupado assim. Todo mundo disse isso. Bom, o tempo de viagem acabou, ele voltou para casa com o corpo da esposa, mas as investigações continuavam na Austrália. O Gabe se negou a ir até lá para participar das investigações e deixou o seu advogado encarregado disso. No funeral, todo mundo estava dizendo que o Gabe estava agindo super estranho, fazendo piadas sobre o corpo da mulher, e ele não parecia nem um pouco triste.
muito estranho. Em março de 2005, o Gabe tentou conseguir um reembolso da agência de turismo que eles haviam contratado, né, pra toda essa viagem. Já que a viagem deu tão errado, ele queria um reembolso. Ele pediu um reembolso de $45 mil, incluindo as contas médicas da Tina. Esse processo durou 3 anos e a empresa venceu. Ele não conseguiu o dinheiro porque despesas envolvendo o mergulho não estavam incluídas no pacote de viagem dos dois. O Gabe também tentou conseguir dinheiro do seguro de vida da Tina, como eu disse, e descobriu que não foi adicionado, não foi beneficiário desse seguro de vida, porque o pai dela se recusou a colocar o nome dele e ele ficou bem bravo. Mas foi aí que o Tommy começou a perceber que o Gabe tinha feito alguma coisa estranha. Ele estava agindo de maneira muito suspeita, principalmente depois que, em 2007, o Gabe exumou o corpo da esposa e colocou em outro cemitério, longe do cemitério da família, que deixou o pai dela super irritada, né? Por que você faz isso? O Tommy, né, o pai da Tina, percebeu como aquilo era muito suspeito e resolveu ajudar a polícia australiana a investigar melhor esse caso, investigar a morte da Tina. Por meio de testes e reconstituições, os investigadores australianos chegaram à hipótese de que o Gabe colocou os pesos a mais na Tina de propósito, esperou que ela demonstrasse dificuldades para mergulhar e fingiu ajudá-la enquanto desligava o seu oxigênio. Eles acham que ele a segurou com um abraço de urso para que ela não conseguisse pegar ar, para que ela não conseguisse subir, até que ela desmaiasse, e religou o oxigênio dela antes de tirar a própria máscara, fingindo que foi ela, e subir para pedir ajuda. O equipamento usado por ela naquele dia foi testado eventualmente e estava funcionando perfeitamente, não tinha nenhum defeito no equipamento de oxigênio dela. No dia 19 de junho de 2008, a polícia australiana acusou David Gabriel Watson de homicídio e ordenaram que ele fosse julgado em solo australiano. Após 6 meses de enrolação, o Gabe viajou para Townsville em maio de 2009 e o seu julgamento começou no dia 5 de junho. Ele se declarou inocente, pois a morte da esposa foi acidental, de acordo com ele. Gabriel Watson foi considerado culpado de homicídio culposo sem a intenção de matar. Sentenciado a 4 anos e meio de prisão com a possibilidade de liberdade condicional após um ano. A família da Tina não gostou nada disso, é claro, eles queriam prisão perpétua e no dia 17 de julho um apelo foi feito para que a sentença do Gabriel fosse aumentada. Eles conseguiram adicionar mais 6 meses na pena dele, totalizando 1 ano e meio de prisão, antes que ele pudesse conseguir condicional. Bom, a família da Tina tentou conseguir que o Gabriel fosse investigado, indiciado e julgado nos Estados Unidos. Em agosto de 2010, foi anunciado que ele seria liberado da prisão australiana em novembro, e aí ele retornaria aos Estados Unidos para ser julgado pelo assassinato nos Estados Unidos. Ele voltou para casa no dia 25 de novembro, foi indiciado apenas 1 ano depois e esperou pelo seu julgamento em liberdade. A corte permitiu que o pai da Tina exumasse ela novamente e a enterrasse no cemitério da família. A empresa dona do cruzeiro também foi processada por negligência e pagaram uma indenização de $8 mil à família da Tina, porque eles não deviam ter permitido que a Tina fosse mergulhar sozinha, já que ela não tinha capacidade, mesmo que ela dissesse que não queria. Deviam ter dito pra ela, não, você precisa de um instrutor, você precisa de ajuda. E também permitiram que o Gabe colocasse os pesos nela, sendo que um instrutor, um profissional, que devia fazer isso e escolher quantos pesos ela vai usar. Então eles pagaram $8 mil para a família. O julgamento do Gabriel começou em fevereiro de 2012. Após 10 dias, o juiz decidiu que não havia evidências suficientes para considerá-lo culpado e ele foi liberado. E foi isso. Ele é um homem livre. Houveram muitas pessoas que disseram que ele já planejava isso desde o início, desde o momento que ele começou a colocar ela nas aulas de mergulho e os dois resolveram mergulhar juntos. Era tipo manipulação total. Muita gente diz que ele queria que ela morresse, queria que ela fosse ao fundo do mar e tivesse um ataque cardíaco, ou ele removeria o oxigênio dela. Foi tudo bem planejado. E é assim que acaba a história de hoje, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!